Você irá ouvir agora um episódio do Estericast, um bate-papo leve, descontraído e bem-humorado a respeito de enfermagem, carreira e vida pessoal. Bem-vindos! Olá, seja bem-vindo ao Estericast. Eu sou Camila Cadamuro e esta é a segunda parte da entrevista com a enfermeira Idalina Brasil. Não deixe de ouvir a parte 1 deste delicioso bate-papo. E tem até uma história que é engraçada, que uma moça veio não me lembro, acho que de Minas, veio me visitar. E aí ela falou, você tem muito problema com caixa molhada? Falei, não, muito pouco. Aí ela falou assim, nossa, porque lá a gente tem tanto problema. Aí eu falei, tá, mas e na validação de desempenho? Ela falou assim, ah, não, a nossa gestora não deixou a gente abrir as caixas. Falei, mas não deixou abrir as caixas? Como assim? Falei, mas e os sensores, e os químicos, e os biológicos, como que vocês fizeram? Ela não, ela pediu para o técnico colocar tudo do lado de fora, porque não ia ter tempo de usar na validação e o centro cirúrgico ia precisar. Então, assim, se ela teve esse problema na validação, ela não detectou, porque ela foi feita, além de não cumprir a norma, ela ainda não entendeu que isso é o que está impactando agora com os problemas com caixa molhada, porque provavelmente ela tem uma configuração de carga que não é a que a autoclave dela é apta para atender. Então, acho que o primeiro ponto antes de falar de montagem de carga é isso. As pessoas precisam entender que para ela ter uma carga que não vai sair molhada, que a autoclave não vai ficar abortando, que ela vai ter uma segurança de processamento, o primeiro ponto é ela tem que montar uma carga e avaliar o desempenho da sua autoclave para aquela carga. Porque eu até falo, tudo bem, você quer usar o tecido com algodão? Os desempenhos deles são diferentes. Algodão tem uma permeabilidade, o SMS vai ter outra permeabilidade. Você quer colocar? Você vai ter que colocar isso na sua validação de desempenho. A carga mista em si, ela não é um problema para quem está dentro do CME, mas uma carga mista montada de forma aleatória, ela pode trazer vários danos. Tem CME, por exemplo, que valida só carga mista. Aí você vai perguntar, o que você coloca? Eu coloco meia dúzia de itens avulsos, pego aquelas caixas que não estão usando e coloco mais uns pacotinhos de tecido. Tá, mas esse é o seu pior desafio? Não, ela só fez aquilo para cumprir tabela de documentação. E a validação não é isso. Então, um primeiro ponto para se montar, tanto que quando eu faço validação, eu fico off. Ninguém fala comigo, eu não saio do CME, eu não participo de reunião, eu não faço nada, eu fico na validação, acompanhando. Porque aí eu tiro foto, eu monto a carga, saiu molhado? Opa, essa caixa aqui eu vou ter que dar uma atenção para ela. Teve um ponto que subiu mais, por exemplo, tecido. O aquecimento é muito mais lento do que instrumental. Então, eu vou evitar colocar tecido junto com instrumental, uma caixa mais densa, com OPME, que já é um outro problema. Mas tudo isso você só detecta se você acompanhar. Você não vai detectar no seu dia a dia, porque você está correndo. Então, você tem que partir disso. E aí, quanto à questão de configuração, que eu vejo que o pessoal tem, eu tenho até umas fotos muito interessantes que às vezes o pessoal me manda, me mostra. Aí eu falo, gente, vocês têm que entender que na esterilização o vapor ele tem que ser capaz de entrar e sair. Se ele não for capaz de entrar, se ele só for capaz de entrar, se ele não for capaz de sair, você tem um problema. Se ele não for capaz de entrar, você tem outro problema. Então ele tem que ser capaz de entrar e de sair. Então é a questão do grau cirúrgico. Teve uma palestra que eu dei o ano passado. É verdade que caiu por terra que agora não precisa mais usar o grau cirúrgico, plástico com plástico, papel com papel? Eu falei, olha, não sei de que terra que caiu, mas na que eu trabalho ainda se mantém, porque o plástico não vai deixar o vapor penetrar. E aí você vai ver que tem muita desinformação, porque às vezes a pessoa vem ter alguns suportes que é para grau cirúrgico, e aí você consegue colocar eles separadamente e não precisa seguir essa lógica. Mas na maioria dos hospitais, no hospital que eu trabalho, você não tem aquele suportinho lindo, e eu duvido que aquilo seja aplicável para grandes realidades, onde você vai colocar uma quantidadezinha ali exata. Também não vai dar muito certo. Mas a regra continua, é plástico com plástico, papel com papel, você precisa deixar. Não pode entuchar um cesto com 100 itens de avulso, e aí você coloca, e aí às vezes a gente pega, né, às vezes eu vou visitar algum hospital, e aí um dia eu fui visitar um hospital, e aí a técnica estava assim, jogando o grau cirúrgico dentro do cesto, e já estava super cheio. Aí eu falei assim, mas você vai colocar assim? Não. Aí ela fez, não, eu vou contar. Não, ela não ia contar. Ela estava montando a carga daquele jeito.
Então, assim, então a gente precisa ter essa atenção com o grau cirúrgico, com as caixas, por exemplo. Eu vou tentar evitar colocar o grau cirúrgico em cima de um tecido? Vou. Por quê? Porque o plástico vai molhar, vai escorrer. Se aquele tecido ficar úmido, depois eu posso colocar ele em cima de alguma superfície que ele vai contaminar aquele tecido. Eu preciso ter o cuidado. Até esse dia me perguntar. A caixa pesada eu coloco em cima e embaixo. Falei, gente, aonde que é o ponto que é mais friável? Não é próximo do dreno? Como que você vai colocar uma caixa de maior desafio próximo do dreno, né? Falei, então são coisas que às vezes as pessoas estão fazendo tão no automático que elas não conseguem entender uma lógica de como evitar um problema ali, né? Eu acho que é uma coisinha de olhar para aquela carga de autoclave assim, aonde não vai me dar problema. Então, não vou colocar o grau cirúrgico em cima do tecido, eu não vou colocar o grau cirúrgico em cima de um SMS hidrofóbico que vai ficar pocinha de água em cima. Eu vou, se eu for montar uma carga, eu vou tentar montar o mais próximo possível de materiais que são semelhantes, então eu vou tentar montar avulso com avulso, OPME, todo de OPME principalmente, porque já dentro das caixas de OPME eu já tenho uma variedade gigantesca de material, eu tenho polímero, eu tenho metal, eu tenho silicone, eu tenho canulado, eu tenho uma série de materiais que já são muito diversificados, então se eu colocar mais tecido, se eu colocar mais grau cirúrgico, se eu colocar mais container, eu estou aumentando o desafio daquela máquina, mas a montagem dessa carga tem que ser sempre baseada no meu desafio. Se eu não baseio no meu desafio, é problema na certa no meu dia a dia. Nós tivemos um episódio, o oitavo episódio, que foi com o Emerson, que ele falou só sobre qualificação. E nós falamos muito disso, de você qualificar a sua rotina. Que foi o que você falou. Não adianta você qualificar meia dúzia de caixa, que depois você não reproduz isso na sua rotina, no seu dia a dia. Ou que nem essa pessoa que você recebeu. Não, eu não estava qualificando a máquina, eu estava esterilizando o material com a qualificação junto, porque você não podia abrir as caixas. Então, para se atentar nisso, a qualificação como um norte, não como simplesmente uma obrigatoriedade. Porque, Foi. assim, além de tudo isso, é um processo que não é barato para o CME. Uma validação de desempenho, ela é cara. E ela é cara, assim, ela agrega um valor ao seu processo que as pessoas não estão conseguindo enxergar. Tem enfermeiro que, na época de validação, sai de férias e deixa na mão da engenharia. Então, assim, a validação de desempenho, o Emerson eu conheço de muito tempo, porque, assim, lá atrás, quando eu comecei, acho que eles eram uma das primeiras empresas que tinham validação, então eu pentelhava muito eles, porque eu queria saber dos sensores, eu queria saber o que reprovava, o que não reprovava, o que era reprovativo. Foi com eles que eu aprendi que, olha, se a caixa saiu molhada agora, você tem que reprovar, porque na norma não diz isso. Na norma não fala da caixa molhada, mas eu estou avaliando o meu desempenho, porque as pessoas querem tudo escrito, né? Aonde está escrito, né? Aonde está escrito que não é aonde está escrito, vai impactar no meu desempenho. Não estou avaliando desempenho. E é justamente esse da rotina. Não adianta eu, um hospital ortopédico, cirúrgico, que tem um volume gigantesco de OPMI, validar uma carga com avulso, um tecido. Não adianta. E é até engraçado porque toda validação eu dou um susto nos técnicos, né? Eu pego caixas que eu não faço na minha realidade, porque hoje a gente desmembra praticamente tudo, mas eu monto a caixa completa. Aí eu pego aquelas caixas daqueles fixadores 22 quilos, eu peso cada caixa, 22 quilos, 23 quilos, 26 quilos. Aí ele olha e fala assim, enfermeira, isso aí tá muito desafiador. Eu falei, não, mas é isso que eu quero mesmo. Porque se ela esteriliza essa de 22, 23, ela vai esterilizar de 10, 11. Então é isso que eu quero saber. Se ela vai esterilizar isso aqui. Se ela vai esterilizar esse 22 e 23, se ela não vai esterilizar esse 22, 23, a gente vai mudar o desafio, vai diminuir. Mas eu quero saber o pior desafio, eu quero saber o quanto a autoclave aguenta. Não está aguentando 23, beleza, porque não é o que eu vou fazer. Então eu já fico segura naquilo. E acho que é esse olhar que o pessoal ainda não tem ainda. Infelizmente, ainda não tem. E Dalina, comenta com a gente um pouquinho sobre data limite de uso do produto esterilizado, validade. Isso é uma coisa que perguntam para a gente que trabalha com container, por exemplo, diariamente. Qual a validade Do que eu container. posso manter para essa embalagem rígida? É engraçado que hoje eu estava olhando minhas caixinhas de pergunta, tem uma pergunta dessa. Todo dia, toda semana tem uma pergunta dessa, que amanhã eu vou responder amanhã. Mas o pessoal associa muito prazo de validade, né, tempo limite de uso, ao método, ao tipo de embalagem.
Eu acho que principalmente é o método. Porque eu recebo muita pergunta assim: material esterilizado em autoclave, qual o prazo de validade? Material realizado desinfecção de alto nível, qual a validade? E é difícil para as pessoas entenderem. Eu até estava pensando, falei, gente, como é que eu vou responder de novo essa pergunta pela 10ª vez? De uma forma que as pessoas entendam que não é o método, não é a embalagem que vai constar. Por exemplo, o container. Container é algo que, se você pensar, esterilizou, ele fica o resto da vida. Ele não vai furar. O máximo que ele vai fazer é você olhar, se você não tiver uma área com particulado controlado, você vai ver que ele está com uma fuligem em cima dele. Aí, óbvio, o melhor é você ali refazer aquele container. Mas ele, por si só, ele não vai se recontaminar em algum momento. E eu acho que é isso que as pessoas não entendem, que assim, o método esterilizou, está esterilizado. Então, Bom, enquanto ele estiver ali, ele vai continuar esterilizado, ele vai continuar desinfectado. E não é a embalagem. Nós temos desempenhos diferentes das embalagens. O container tem uma durabilidade que pode ser maior e é maior do que um tecido, por exemplo. Aí a pessoa fala, ah, mas tecido. Eu falei, gente, quais são as fragilidades do tecido? Você usa tecido? Você não vai mudar amanhã para SMS, mas você tem que entender as fragilidades do tecido. Não é porque foi esterilizado no vapor, não é porque foi esterilizado, sei lá, em outro método, não é porque está no grau cirúrgico, não é. É o quanto você tem dentro do seu processo a habilidade de manter aquele produto esterilizado. Porque assim, um tecido é muito difícil de você conseguir garantir que aquele produto está esterilizado por um longo período. Por exemplo, eu não consigo enxergar um CME que deixa lá um tecido. Primeiro que o tecido já solta muito particulado. Ele por si só, quem usa tecido, quem já usou tecido ou quem usa tecido sabe o volume de particulado que ele solta. É nas superfícies, você fica cheio de fuligem daquele tecido. E aí você manter ele lá dentro da sua prateleira, uma embalagem que ela não é impermeável, ela libera particulado, é difícil de você controlar, por exemplo, se alguém pegou com a mão úmida naquele material e aí você colocou em cima de uma superfície contaminada. Então, assim, não é o método, não é a embalagem, é o quanto você consegue com aquela embalagem que você tem de manter aquele produto esterilizado. Se você me falar, eu consigo comprovar que essa embalagem de tecido está estéril por um ano, você comprove aquilo e sustente aquilo. E é uma outra coisa que o pessoal tem também é de fazer teste de esterilidade. Alguns anos atrás eu tive essa experiência de me cobrarem em uma auditoria fazer teste de esterilidade. Comecei a estudar teste de esterilidade, aí fui perguntar para outros hospitais como que foi feito o teste de esterilidade, porque eu não conseguia chegar a uma conta matemática de como eu iria fazer o meu teste de esterilidade. Porque para mim, teste de esterilidade era o quê? Eu esterilizo 3 pinças Kelly no mesmo ponto da autoclave. Primeiro eu preciso saber se aquilo está estéril. Depois eu preciso ter mais 2, 3 amostras para eu verificar, sei lá, daqui 15 dias, daqui um mês, daqui 3 meses. E aí eu pensava, não, mas eu tenho que avaliar frente, meio e fundo. Porque se um produto tiver não estéril daqui 15 dias, como que eu vou saber se ele não estava esterilizado ou se ele perdeu a esterilidade? Eu estava ficando maluca. Eu sei que o meu teste de esterilidade já estava dando mais de 20 mil reais, de tantos pontos que eu já tinha colocado. Aí até que um dia eu sentei com a CCIH, eu tinha conversado com a professora Kazuko na época, aí ela me deu aquele sermão, prazo de validade, material não cresce, esquizofrenia. Quem já conhece a professora Kazuko sabe que ela vai falar tudo isso. Bicho não cresce, não sei o quê. Aí eu chamei a CCH e falei, olha, é o seguinte, a gente precisa definir um prazo de validade e eu não dá para fazer teste de esterilidade, porque eu entendo que se eu pegar um produto e eu colocar lá, não quer dizer nada para mim, não vai querer dizer nada aquilo para mim, porque eu não vou saber se em todos os pontos está esterilizando, se eu tiver um material que não está esterilizado, tem outros fatores a verificar. Mas a gente precisa avaliar o quê? A gente precisa avaliar que hoje em dia o pessoal ainda vem buscar o material e enfia debaixo do braço, né? E agora, nessa temperatura muito amena que a gente tem vivido, o pessoal tá super sequinho, né? Não tem nada de suor, não tem nada. Aí o pessoal enfia o grau cirúrgico, enfia o tecido embaixo do braço. Aí vai, encontra um colega no corredor, abraça a pessoa e o pacote fica ali de sanduíche no meio. Aí eu esbarrei em outra pessoa, esse pacote caiu no chão. Mas a pessoa entende que se está no prazo de validade, está tudo ok. E não é isso.
Hoje, pela RDC 15, a gente precisa ter uma data limite. Como que eu estabeleço essa data limite? Eu preciso entender, poxa, é um material que eu vou ter muita manipulação, eu preciso deixar claro para as equipes que está no prazo de validade. E a embalagem, como é que está? Porque no CME é muito claro, mas para o usuário não é claro isso. Ele malemar olha o prazo de validade, veja lá a integridade da embalagem, veja lá se o material está esterilizado. Porque todo ano eu faço uma reciclagem com as unidades. Todo ano eu faço pegadinha para eles, levando o material estéreo ou não estéreo. E eles não sabem identificar. Então, é a nossa responsabilidade de explicar para ele que, olha, não dá para você pegar, por exemplo, um circuito da UTI, abrir aquele circuito esterilizado, pegar uma pecinha que estava faltando no outro e fechar com um esparadrapo e guardar na gaveta. Não está mais estéril aquele produto, não está mais desinfectado aquele produto. Se você encostou na pia que está úmida e fez uma manchinha de água, não adianta você, porque está no prazo de validade, você só deixar secar o ar ambiente, depois guardar aquilo. Então, acho que é eu entender que o prazo de validade é o quanto você tem de capacidade de produzir. Se a gente for pensar bem assim, no refino, deveria ter um prazo de validade para o material que vai ficar no CME, um prazo de validade para que vai para o centro cirúrgico, que tem um pouquinho mais de entendimento, e um prazo de validade quando vai para a enfermaria, que ninguém entende nada de processamento e que está preocupado com outras coisas porque está atrelado à sua capacidade de manter aquele estéreo, não ao método, não à embalagem. Então, acho que prazo de validade ainda precisa, e a gente precisa de uma atualização da nossa legislação, né? Algo que traga isso, que hoje não tem. Então, acho que é algo que a gente precisa persistir aí, porque isso precisa sair. Porque o prazo de validade ainda está muito atrelado à legislação. Mas ficou super claro a sua abordagem. E lembrando que tem, pessoal, um destaque no Instagram da Idalina falando sobre validade. Acho que vale a pena dar uma olhadinha lá para quem ainda tiver dúvida a respeito. Eu vi um story essa semana na sua página de uma seguidora perguntando como se destacar em CME. E eu achei a sua resposta brilhante. Eu gostaria que você dissesse para nós, na sua visão, como é que a gente se destaca na CME? E eu acho que vale para qualquer outro setor também. Eu, quando eu vi aquela pergunta, eu realmente, eu vi ela à noite, aí eu fiquei pensando, né? Falei, gente, e aí, como é que eu respondo essa pergunta? Por quê? Eu acho que você se destaca quando você não quer se destacar. Eu acho que começa daí. Porque quando você chega em uma unidade onde você é novo, onde você muitas vezes não queria estar ali, como foi o que aconteceu comigo, eu não queria estar no centro cirúrgico. Eu fui para o CME ainda estando apaixonada ao centro cirúrgico, ainda estando muito ligada ao centro cirúrgico. Eu acho que a nossa menor preocupação é em como me destacar fazendo aquilo. Eu acho que essa preocupação é muito secundária, mas eu entendi que da pessoa foi muito genuína, porque as pessoas elas querem ter reconhecimento, elas querem ter destaque, elas querem ser reconhecidas, elas querem ter visibilidade, elas querem ter credibilidade. Só que eu acho que o que a gente precisa entender quando eu falo assim, é o fato de não querer se destacar, é porque eu sempre falo, eu nunca quis ser diretora, eu nunca pensei em, por exemplo, estar na Sobec. Isso eu falei recentemente para eles, falei, olha, eu sempre fui muito pé no chão, eu acho que até com um toque de pessimismo. Eu nunca almejei as coisas, eu nunca pensei em dar palestra, eu nunca pensei em ter um Instagram grande, eu vou fazendo as coisas. E eu acho que do fato de você se destacar se baseia em algumas coisas. Acho que o primeiro fato é você não estar se importando em se destacar. Você está se importando em estar ali fazendo o seu melhor. Então, se eu não, lá atrás, quando eu não entendia de CME, eu entendi que eu precisava ir atrás de CME. E aí eu até falo, gente, quanto curso, porque assim, como eu falei, não tinha o YouTube, não tinha o Instagram, não tinha o Google para me responder a todo momento que eu queria, não tinha chat GPT, não tinha essas facilidades que tem hoje. Então, lá atrás, eu falo que os meus treinadores foram um manual da Sobec, um livrinho da PECI de limpeza e desinfecção, e eu ganhei alguns guias
que eu tinha também, e uma RDC-15 que eu tenho ela até hoje, que é um livretinho que eu ganhei. Mas aquilo era a minha base. Então eu tinha que. O médico me fazia uma pergunta que eu não sabia, eu falava para ele, doutor, pera um pouquinho aí, eu vou voltar lá na CME, aí ficava folheando as pagininhas, enchia de post-it, pintava de marca-texto, fazia um resumo, voltava, depois de 2 dias ia lá, dava resposta para o médico. E até hoje eu sou assim, quando eu não sei uma resposta, às vezes no Instagram, às vezes eu fico meio na dúvida, não, peraí, e eu sou muito do livro. Então, assim, eu não vou muito no Google, eu vou no livro. Aí eu tenho que vou lá, tá tudo divididinho ainda do mesmo jeito, aí eu vou lá e procuro, leio, aí faço meio que um resumo e coloco. Então, o primeiro ponto é você saber muito bem fazer aquilo que lhe foi proposto, que lhe foi pedido. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Você precisa saber o que você está fazendo. Conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é você fazer além daquilo que lhe pedem. Que as pessoas fazem hoje em dia muito mal o que se pede. Fazer além é quase que impossível. Eu acho que quando você se propõe a fazer além do que aquilo, e assim, sem esperar confete, Camila, porque eu acho que é algo que as pessoas esperam muito é confete, né? Jogar confete. E eu acho que isso é algo que as pessoas precisam entender. Não é porque eu fiz a mais que eu mereço tapinha nas costas e parabéns. Não, não é. Se eu estou fazendo o meu trabalho, é ótimo, você está fazendo o seu trabalho. Eu acho que isso te limita muita frustração, porque o que eu percebo é assim, o CME não é reconhecido. Tá, mas o CME tem que ser reconhecido por quê? Por estar esterilizando o material? É a função dele. Ponto. É porque nós somos o coração do hospital. Tá, mas se eu sou um hospital cirúrgico, se o centro cirúrgico parar, eu também paro. Então ele também é coração. Então, assim, eu acho que são essa coisa do romantizado, de eu querer o reconhecimento por aquilo que eu já deveria estar fazendo, eu acho que é algo que gera muita frustração nas pessoas. Porque esses dias alguém me perguntou pessoalmente, falou assim, olha, eu queria tanto ser reconhecido na instituição que eu trabalho. Eu falei, tá, mas você quer ser reconhecido pelo quê? É pelo trabalho. Eu falei, tá, mas você foi contratado para quê? Não foi para trabalhar? Então você quer ser reconhecido? Vou te fazer a pergunta de novo. Você quer ser reconhecido pelo quê? Aí a pessoa ficou assim, me olhando. Aí ela falou assim: Nossa, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Então, porque você está querendo esse reconhecimento por estar fazendo aquilo que você foi contratado para fazer. Você não tem que ser reconhecido por isso. Agora, se você fez algo a mais, se você acha que você causa um impacto diferente na instituição que você trabalha, aí sim, aí eu vou falar, olha, realmente você não está sendo valorizado do jeito que você deveria ser. E eu vejo muito isso nas falas de pessoas que falam assim para mim, olha, eu pedi demissão porque eu não estava sendo reconhecida. A pessoa tem 6 meses no CME. Gente, com 6 meses eu não entendia muito bem nem o que era o biológico ainda, eu não entendia muito bem nem o que era autoclave, eu não entendia. Então, assim, então as pessoas querem um retorno rápido, um reconhecimento rápido de coisas que nem elas entendem muito bem, sabe, o que elas estão fazendo ali. Então, acho que primeiro vem da base, segundo vem dessa questão do querer fazer além da que aquilo que lhe pedem. Sempre vem. Eu falo que eu sempre sou a topo tudo. O pessoal fala assim, Idalina, tem um treinamento de. Eu gosto muito de indicadores, eu gosto muito de custos. Alguns anos atrás, a minha diretora falou assim: Olha, tem um desafio para você, falar sobre indicadores. Eu falei: Falo, gosto, falo. Ela não, mas é para assistência, para os 160 enfermeiros do hospital. Você sendo de CME? Eu falei: Vou. Fui lá, deu treinamento para todo mundo, mesmo não tendo aquela minha prática. Foi algo além do que eu tô. Então, eu sempre me coloco nesse tipo de condição. Dalina, tem tal coisa, diretoria clínica, olha, a gente gostaria que você participasse de um processo de padronização de enxoval do centro cirúrgico. Não é problema meu enxoval do centro cirúrgico. Mas está me chamando, eu vou dar o meu melhor ali naquilo que eu vou fazer. Mas não é sua atribuição. Não é, mas a partir do momento que eu fui chamada para estar ali, vou fazer. Vamos lá, vamos fazer e vamos fazer dar certo. Então, acho que você ter esse tipo de postura te tira. Tem uma frase que eu sempre uso, que é que só perde espaço quem deixa de ocupar espaço. É uma coisa que eu falo, você falou, gente, todo espaço que eu puder ocupar, eu vou ocupar. Todo espaço que eu ver. Se você me chamar para ir lá na UTI dar um treinamento de catéter, eu posso não saber nada do catéter. Eu vou estudar e vou dar o treinamento do catéter. Acabou. Me chamou, eu estou topando tudo.
E eu acho que isso começa a te tirar dessa invisibilidade que tantas pessoas reclamam. Por quê? Porque você aparece, você está ocupando os espaços ali, você está ali onde as pessoas. Então, quando a pessoa tiver um problema, ela vai lembrar que você tem. Poxa, a Idalina, a Camila, nossa, toda vez que eu peço algo para a Camila, ela não vai reclamar, dizer que está sobrecarregada, dizer que é isso, é aquilo. E que é uma coisa que eu percebo muito forte nas pessoas, percebo forte demais, que é essa questão de estar. E quando eu falo que é frustrante trabalhar comigo, é porque é realmente, porque às vezes me ligam, às vezes eu vou cobrar alguma demanda de alguma unidade e o enfermeiro mesmo vem me despejar várias frustrações dele. Vou dar um exemplo de uma enfermeira de centro cirúrgico. Eu liguei porque eu tinha uma demanda de relatório para entregar. Olha, eu preciso do relatório para tal dia, eu preciso entregar para a diretoria, tal, tal, tal. Aí ela despejou aquilo acima de mim. Ai, porque aqui eu tenho que ser porteira, eu tenho que entregar a chave para o médico, eu tenho que controlar o vestiário, eu tenho que fazer não sei o quê, tá faltando gente, papapá. Deixei ela falar, foi falando, foi falando, foi falando. No final das contas, falei, olha, fulana, seguinte, desculpa o que eu vou te falar. Eu não tenho nada a ver com seus problemas. Eu preciso do meu relatório. E como você é insensível? Eu falei, não, não sou insensível. Eu tenho todos os problemas que você tem, mais um relatório que eu preciso entregar. Então, eu preciso do relatório. Você já desabafou. Quando você quiser desabafar, você pode desabafar quando você quiser comigo, mas hoje eu preciso do meu relatório. Então, assim, porque senão você fica focado naquilo. Eu acho que, assim, demandas todo mundo tem. Eu entro, às vezes, no hospital ontem eu entrei 6 horas da manhã. Eu saí, era para sair às 18, eu saí às 18h30 de um monte de coisa que eu tinha que fazer. E você tem que fazer, acabou. Não tem muito No papo, feriado. sabe? Num feriado, não tem muito papo. E ontem eu completei 15 anos de hospital, do hospital que eu tô. Então eu falei assim, gente, eu não tô ali, então não tem que fazer? Então pronto, então vamos fazer. Então acho que o se destacar vem muito desse tipo de coisa, sabe? Que as pessoas não estão dispostas a fazer na maioria das vezes. Eu acho que você estar disposto a fazer isso sem estar esperando o reconhecimento, sem estar esperando o destaque, sem estar esperando que alguém fale o quanto você é bom, quanto você é especial. Eu acho que além de limitar a sua frustração, quando você chega lá, quando você consegue alcançar, você fala assim, você fala, poxa, eu ainda tenho tanto para caminhar, né? Poxa, o que eu ainda posso fazer? Porque hoje eu ainda me enxergo pequena, eu ainda tenho passos a alcançar. E eu acho que assim, acho que é essa vontade que você tem. E sem ficar esperando, eu não espero. Se você já me conhece de algum tempo, se você sabe que se eu estiver lá num lugar, eu sou a mais quieta, eu sou a que fica nos cantos, eu tô fazendo outras coisas. Eu nunca quis confete. Nunca quis confete, nunca quis, por exemplo, estar numa diretoria da Sobeck. Estou super feliz de estar lá, mas eu nunca fui bater na porta de ninguém e falar assim: olha, eu queria tanto estar na Sobec, eu queria tanto ir palestrar no seu evento. Nunca, nunca fiz nada disso. Porque eu acho que é justamente isso. Você vai ocupando pequenos espaços, as pessoas falam: ai, nossa, aquela menina Sim. ali tá ali sempre, tá todo lugar, né? Um conhece ela, outro conhece ela, outro. Então, assim, então acho que é algo que é muito, muito interessante essa questão do destaque, porque eu acho que ela vem justamente dessa coisa de não querer se destacar. Você está preocupado em ajudar, em ser útil. E não tem muito segredo. A gente não tem destaque na zona de conforto. É trabalho, é estudo, é se desafiar. Hoje a sua zona de conforto é CME, mas você faz outras coisas, né? Então, eu penso exatamente igual. É a batalha do dia a dia. E é aquilo. Não tem reconhecimento, não tem estrelinha. Eu brinco assim. Você quer estrelinha por estar fazendo seu trabalho? Não tem, né? Nós somos adultos. A vida é isso. Então, foi muito pertinente a sua colocação. E Dalina, nós temos um quadro chamado Passo Plantão, que é onde a gente quer ouvir alguma história engraçada, algum fato inusitado que tenha acontecido com você nesses anos aí de CMI. Olha, assim, pensar assim, fato inusitado. Bom, pensando assim de bate-pronto, nós tivemos uma reforma que foi muito custosa para o CME, né? Assim, para a equipe do CME. E eu lembro que a gente estava no impasse de validação, de máquina, faltava chegar cadeira, lixeira. Só que a gente já estava extremamente cansado. A equipe estava extremamente cansada de a gente levava o material em outro prédio para esterilizar,
a equipe estava completamente diluída, então uma parte estava no centro cirúrgico, uma parte estava. E aí, um belo dia, eu me juntei com a equipe e falei, gente, não tem lixeira, não tem cadeira, a gente vai pegar as lixeiras que a gente tem, né, algumas áreas de apoio que a gente tinha um CME, um OPMI montado. Falei assim, mas vocês querem vir? Ai, chefe, não, a gente quer ir, vamos sim, não sei o quê. Falei, tá, combinei com a equipe, aí fui pro diretor, falei assim, aí ele falou assim, você tem certeza? Não tem cadeira, não tem. Falei, não, a gente quer voltar, a gente, minha equipe tá cansada, a gente quer voltar, quer começar na nossa casa, a gente espera a cadeira chegar, fica em pé, ninguém vai sentar mesmo, para que sentar, né? Aquela coisa. E aí fui lá no outro prédio, fui me despedir, comprei uma cesta de chocolate pro pessoal, um cartão de agradecimentos. Fui lá me despedi de todo mundo, veio todo mundo no acampamento. Aí a gente estava feliz da vida, colocamos lá o CME, Malemar, arrumamos o que tinha que arrumar, o que dava para fazer na hora. Pensamos, estamos em casa. Quando eu chego em casa, fui embora, 6 horas da tarde. Quando eu cheguei em casa perto das 8 horas, me liga a enfermeira. Olha, deu um pipoco aqui de disjuntor, apagou tudo. A gente está voltando para outro prédio. Eu falei, gente, pelo menos pega a caixa de chocolate de volta, porque eu já me despedi, eu vou ter que me despedir de novo. E a gente ficou mais uma semana lá de inquilino ainda. Falei, olha, agora não vai ter mais outro chocolate, eu já me despedi, então não dá. Mas assim, é do quanto a gente. A gente pode se planejar, né? A gente pode tentar pensar e como as coisas pegam a gente de surpresa. Eu acho que esse é um fato que a gente sempre lembra. A gente fala assim, nossa, a gente foi embora de manhã e voltou de noite. Porque foi realmente isso. De Durou manhã pouco. não, a gente saiu com a mudancinha, tipo, a gente pegou os carros, recolhendo tudo, tipo, saiu, foi todo mundo embora, dando tchau, feliz da vida. Quando foi à noite, voltou todo mundo com o rabinho entre as pernas, tudo de novo, ainda ficou mais uma semana lá aguardando ajustes, porque quando ligou todas as máquinas, nunca tinha sido feito nenhum teste com todas as máquinas ligadas. Quando fez, teve uma sobrecarga, não tinha sido dimensionado muito bem a questão de disjuntor, e aí caiu e a gente ficou mais uma semana como inquilino ainda, mas sabendo que agora seria num prazo menor. Mas foi um fato que, para a gente sempre lembra isso como um fato que marcou as nossas vidas. É, vale como aprendizado. Vale. Dalina, estamos caminhando para o final do nosso episódio. O ciclo Flash é o nosso quadro onde eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder com o que vier na sua cabeça. Uma palavra, uma frase. É ciclo Flash porque é rápido, bate pronto. Enfermagem em uma palavra. Decisão. Um dia que eu não esqueço. Quando eu soube que eu iria para o centro cirúrgico. O que te inspira? Saber que eu posso ser útil. Eu acho que é algo que me inspira muito. Saber que eu posso ser útil para as pessoas. Eu acho que uma vida sem utilidade é muito, muito vaga. Uma frase que te define. Viver com medo é viver pela metade. Eu acho que não dá para a gente ter medo do que a gente pode fazer, do que pode acontecer. Eu acho que a gente tem que viver. E com medo mesmo, às vezes vai ter medo mesmo. Eu acho que todas as oportunidades e todas as oportunidades que eu tenho até hoje, até de estar num podcast, é o meu primeiro podcast, você fica com receio, nossa, vídeo é uma coisa, mas mesmo que você tenha aquele friozinho na barriga, não dá para você se, como é que fala, de você se guardar, né? Com medo de se expor, com medo do julgamento do outro, com medo do que os outros vão pensar, com medo do que eu posso perder. Então, acho que a gente tem que viver ao máximo, porque o nosso tempo é curto também, né? A gente tem fases que são muito curtas e tudo passa muito rápido. Eu cheguei no CME tem pouquíssimo tempo. Ontem eu fiz 15 anos que eu estou na enfermagem e 11 no CME. Então, acho que passa muito rápido. Dalina, foi muito bom compartilhar esse tempo com você. Aprendi muitas coisas. Eu tenho certeza que quem nos ouve vai aproveitar demais das suas dicas. Pessoal, eu quero deixar o Instagram da Idalina, é @idalina.brasil. Isso mesmo. Sigam, curtam, comentem, mandem dúvidas, a Idalina responde com a maior paciência. Idalina, você é uma referência e um exemplo na enfermagem. Tenho muito orgulho de ter uma pessoa como você, como colega, enfermeira. Parabéns pelo seu trabalho, não só tudo que você desenvolve
no Instagram, mas o que você desenvolve no IoT de forma brilhante. Eu acompanho o hospital há muitos anos já e sei o quanto você mudou a cara do CMI. Então, só tenho a te parabenizar e te agradecer. No meio da sua rotina tão corrida, você ter um tempinho para participar do seu primeiro podcast. Obrigada. Eu que agradeço realmente o convite, é uma experiência nova. Pode ter certeza, depois eu vou ouvir também, vou querer, vou falar, não, isso aqui eu acho que eu deveria ter falado diferente. Até falei, gente, eu falo muito. Quando eu vi, eu falei assim, gente, eu falo muito, 50 minutos, para mim, porque eu gosto muito de falar sobre CME, eu gosto muito de falar, de mostrar para as pessoas que é possível mesmo. Fiquei feliz com o convite, a gente tentou algumas vezes aí agendar, e uma agenda daqui, agenda de lá, mas deu certo. Contem comigo para participar outras vezes. Precisamos de mais iniciativas como essa, de trazer conhecimento em outras plataformas. O pessoal está muito habituado a ouvir podcast, pode ter certeza que vai ser algo que eu vou divulgar no meu Instagram também, porque às vezes a pessoa não quer ver o vídeo, né? Ela está ouvindo, ela está, sei lá, na academia, ela está fazendo outras coisas. Eu acho que é uma outra ferramenta que as pessoas podem, e parabéns para vocês por essa iniciativa, porque eu acho que vai ser bem importante, principalmente com os nomes que tem. Acho que tem nomes que eu vi que são incríveis, como o Emerson, a Lígia, a Marcela. Então, acho que tem nomes aí que com certeza vão agregar muito de conhecimento, realmente. E contem comigo sempre que vocês precisarem, a gente agenda, a gente conversa. Eu fico sempre à disposição. Muito obrigada ao Com convite. certeza. Com certeza traremos você em um outro episódio, com um outro tema, tem muita coisa legal. A gente tem todo esse pessoal referência e agora temos Idalina Brasil. Obrigada. Imagina, E eu que esse, agradeço. e esse foi mais um episódio do Histericast. Não deixe de nos acompanhar nas principais plataformas de streaming, interajam com a gente, o @histericast.br, mandem dúvidas, sugestões de convidados, a gente vai adorar bater um papo por lá também. E não deixem de seguir a Idalina, @idalina.brasil. Obrigada pelo carinho da sua audiência e voltaremos em breve com uma nova edição. Até lá! Você acabou de ouvir um episódio do Histericast, um bate-papo leve, descontraído e bem-humorado a respeito de enfermagem, carreira e vida pessoal. Até a próxima!